Lá. Eu sou profissional! Opa! Eu sou profissional! Oh! Muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vamos. Acreditamos naquela máxima. Eu acho que vocês já assistiram esse filme, né? A Procura da Felicidade. E essa mensagem aí, que esse diálogo entre pai e filho, ela é fantástica, porque ela ilustra muito bem o que é também o tema da nossa aula de hoje. Busca por superação, o envolvimento com o conhecimento científico. Quem assiste o filme, você deve imaginar, poxa, a vida desse cara deve ser um desastre, né? Tudo errado, separado, não tinha onde morar, um sem teto, buscava comida em abrigo e tal, e ele nunca desistiu. E esse momento, e essa cena, ela casa muito com o momento que a gente está vivendo. Muita gente desistiu de estudar, e essas pessoas não sabem o que essa desistência ela pode gerar um preço lá na frente. Porque o ato de estudar, essa fome pelo saber, você mirar sempre num objetivo e num sonho, isso nunca vai lhe desamparar. Por mais dificuldade que seja a sua vida, isso não significa que você só vai aprender se tiver internet em casa. Você vai aprender só se tiver uma boa estrutura familiar. Quando a gente quer aprender, quando a gente quer ter acesso ao conhecimento, nenhuma barreira vai nos paralisar. Nenhuma. Então, eu trouxe esse vídeo para a gente pensar um pouco o momento que a gente está vivendo, para a gente não desistir, para a gente correr atrás, para a gente enfrentar, tá? E a gente está vencendo, né? Momentaneamente a gente está vencendo. E vamos utilizar esse exemplo, não só desse filme, mas se espelhar na nossa vida para que a gente supere e a gente tenha um momento assim de vitória. Então, nunca desistam de estudar, nunca pense que eu sou do interior, sou de Cachoeirinha, eu sou de família pobre, eu sou de escola pública. Tire isso da sua cabeça e pense no que você quer alcançar enquanto ser humano. E aí sim, tudo vai dar certo. Tá, pessoal? Alguém quer comentar o trechinho do filme? Alguém quer comentar? Se quiser, fique à vontade, abra o microfone, comente. Bem, nesse bimestre, nós vamos estudar atitude científica. Alguém deve se perguntar assim, eita, a gente não já estudou isso? Nós estudamos a atitude filosófica. E agora a gente vai estudar a atitude científica, que é muito diferente da atitude filosófica. Muita gente
não consegue ver essa separação. Mas, olha, filosofia é uma coisa, ciência é outra. Professor, filosofia é uma ciência? Não. História é uma ciência? É. Geografia é uma ciência? É. E por que é que filosofia não é uma ciência? Porque geografia tem um foco de estudo definido. Por exemplo, a geologia, o relevo, a escrita da Terra em sentido restrito. A história, o homem no tempo. Tá? E a filosofia? A filosofia estuda o homem, e o homem faz muita coisa, por isso que ela não é uma ciência. Uma ciência se agarra a um único objeto de estudo. E, no caso, a ciência, ela é o conhecimento mais utilizado no planeta atualmente. Por exemplo, vocês vão para a escola para estudar ciências. Vocês não estudam na escola religião. Sim, você pode estudar a religião através das lentes da sociologia, da filosofia, da história, mas estudar religião mesmo é algo restrito à família. E aí, vejam, hoje nós vamos ver como é que funciona a ciência. Como a ciência funciona, afinal. E aí, veja, tem um recorte na página 286 do livro de vocês, que diz o seguinte: a ciência busca alcançar o conhecimento da realidade por procedimentos racionais, metódicos e sistemáticos. Vocês vão vendo a separação entre ciência e filosofia. A ciência surgiu da filosofia. Muita gente não sabe disso, mas ela surge da filosofia. As inquietações, as curiosidades, a fome pelo conhecimento, a fome por saber gerou a ciência. E aí, como a filosofia não dá conta de tudo, nasce a ciência, e a ciência vai se agarrando a uma parcela da realidade. Um aspecto, uma ciência, por exemplo, vai estudando o corpo humano, a outra vai estudando os números que existem, a outra vai estudando as leis da física. Então, ela vai seguindo procedimentos próprios e extremamente rigorosos. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam que a ciência, ela segue o método científico. O que é o método científico? Nós vamos ver mais um pouco à frente. Mas aí eu quero que vocês entendam que a ciência ela é muito metódica, ela segue um método. Por exemplo, matemática, para você responder algumas equações, você tem que seguir aquela sistematização. Só vai por aquele caminho. As leis da física, idem. Então, a ciência ela é muito metódica. E, claro, tem como pano de fundo, em tudo isso aqui, na atitude científica, o conhecimento racional. O religioso, o místico, o senso comum, não tem nenhum espaço dentro da atitude científica. Tem como categoria de análise, não como objeto em si. A ciência ela é muito rigorosa. Ela não recebe essas influências. Tá, gente? Qualquer dúvida, vão adicionando no chat aí. Eu vou exibir um vídeo agora para vocês, para a gente entender um pouco sobre a atitude científica.
E aí, o que que acharam desse vídeo? Eita, o pessoal não viu o vídeo, né? Vocês ouviram o diálogo no primeiro vídeo que eu passei do YouTube? E esse outro vocês não viram, né? Saiu aqui o som para mim, mas aí sem problemas, sem problema. Então vamos adiantar. Depois eu vou ver se eu acho aqui o link e eu passo para vocês, tá certo? Vou ver se eu acho o link desse vídeo e eu passo para vocês. Vocês viram as imagens do vídeo, não viram? Viram as imagens, né? Ok. Bem, depois eu passo o link, aí vocês assistem e tiram suas conclusões. Porque aquele vídeo eu ia utilizar ele como uma representação de como a gente percebe o senso comum, tá? Então tá aqui o que é o senso comum. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o senso comum. Por que que eu estou falando de senso comum? Para a gente entender o que é atitude científica, a gente tem que saber o que é o senso comum. O senso comum é toda aquela percepção, aquela forma de conhecimento, entre aspas, que você cria de forma apressada, de forma imediata, de forma ligeira. Então, o senso comum é tudo aquilo que a gente se apropria da realidade como se fosse num piscar de olhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o senso comum. O senso comum, ele é considerado também um saber popular, porque ele foi transmitido pelas gerações. Nós recebemos muitas informações do senso comum. Vou dar só um exemplo de senso comum, que aí você já tira uma ideia do que é o senso comum. Passar embaixo de uma escada. A gente tem muito isso aqui na região Nordeste. Passar embaixo de uma escada. Eu não vou nem dizer o que significa, vocês já sabem aí. Muita gente evita até passar embaixo de uma escada. Vejam. E é uma forma... Isso aí eu escutava desde criança e eu vejo ainda hoje sendo repetido. É um exemplo de senso comum, né? Um exemplo de senso comum, tem gente que passa o ano todinho sem estudar, aí acha que estudando no terceiro e no quarto bimestre é o suficiente para passar. É um exemplo de senso comum. Por quê? Porque todos os anos ocorre do mesmo jeito. E aí o senso comum, ele se aproxima muito do dogmatismo, do inquestionável. Aí eu vou explicar o que é dogmatismo. Dogmatismo é aquelas pessoas que sempre acham que estão certas, que nunca erram. Esse é um ser dogmático. É aquelas pessoas que estão numa redoma. Pronto, é aquelas pessoas, uma pessoa dogmática. Vou dar um exemplo. É quem diz que não existe Covid. Uma pessoa dogmática diz que vacina não tem importância nenhuma. Que tomar vacina não faz bem. Isso é um dogmático. Né? E aí, gente, o senso comum está muito relacionado com as certezas cotidianas, né? E aí, como eu disse, tudo aquilo que é uma explicação imediata, rápida e imprecisa sobre algo. O senso comum tem como característica decisiva a imprecisão. O senso comum, ele é impreciso. Ele é impreciso. Tá? E aí, outras peculiaridades do senso comum. Ele não precisa de provas, não precisa de justificações, não precisa de pesquisa, não precisa demonstrar e nem de análise. Vamos dar um exemplo, que eu citei ainda há pouco, da escada. Aí você pergunta, mas por que eu não devo passar embaixo de uma escada? Aí a pessoa diz, não sei.
meus pais me contaram assim. Aí, se você for perguntar aos pais, aí diz, meus avós me contaram assim, e assim por diante. Então, o senso comum dispensa investigações, tá? Então, o senso comum é uma forma imprecisa de compreender a realidade, tá? Qualquer dúvida aí, põe no chat, tá? Tem aqui algumas ilustrações para a gente ver, né? Tem gente que prefere o comodismo do senso comum, porque acha que ele lá é bem mais quentinho, né? E não percebe isso. Um exemplo lá, o da vacina, né? Um exemplo é o que aconteceu agora, que o secretário, um secretário norte-americano está aqui no Brasil aconselhando que não contrate a tecnologia 5G de empresas chinesas porque eles vão nos espionar, né? Isso é o que a gente escuta bastante, né? Deixa-me ver mais. Olha outro exemplo aí de senso comum. Gente, isso aí é muito atual. Quem nunca ouviu das pessoas dizer, para de estudar, tu vai ficar doido, tu vai ficar doida, vai ficar maluco, maluca. Sempre quem diz isso são os ignorantes. Para de estudar. É um exemplo de senso comum, né? E tem aquela charge muito famosa dos macaquinhos, né? Aquele que não escuta, aquele que vê e aquele que não fala, né? A gente vê muito isso hoje em dia, né? No nosso ciclo, né? E aí a bichinha, né? Da Mafalda que perdeu agora, acho que faz menos de um mês, perdeu seu pai, né? O Quino, o argentino Quino morreu, o autor de Mafalda morreu. Mafalda eu acho que nunca morrerá, porque ela é imortal, porque ela é uma filósofa, né? Milhões e milhões de pessoas vivem no mundo. Para quê? Afinal de contas, para que a gente está no mundo? Aí o amigo dela, se eu não me engano, esse é Manolito, diz, agora eu estou com pressa, mas se você quiser, eu investigo e dou resposta amanhã. Claro que ele não vai dar nunca essa resposta, né? Porque é melhor ele se livrar de um questionamento tão profundo e reflexivo do que dar a tal da resposta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ainda para hoje. Vamos ver esse último ponto, e aí eu abro espaço para vocês perguntarem. Característica do senso comum, ele é particular, ele é individual, ele é subjetivo, né? E, claro, varia de pessoa para pessoa, né? Varia de cultura para cultura, varia de época para época, enfim. Eu diria até que o senso comum se aproxima muito de uma fake news, né? Se aproxima muito. Não é fake news, mas ele se aproxima muito. Porque ele cria estereótipo, ele cria rótulos, um senso comum. Pessoas achar que os negros são inferiores e as negras são inferiores. Mas eles são inferiorizados na nossa sociedade. Há um racismo estrutural que não deixa de ser um senso comum, que não deixa de ser uma percepção incorreta da realidade. Não deixa de ser. Isso é um exemplo de senso comum. Como eu disse, né, a imprecisão e a certeza são os parâmetros, certeza aí no sentido de se aproximar do dogmatismo, e aí está muito relacionado com os sentidos, né, as experiências sensoriais, emotivas, são mais características do senso comum. E eu acho que eu já contemplei essa parte aí que fala dos preconceitos, né, sobre o nordestino. Por que que o nordestino é inferior às demais regiões do país? Me explique. Mas há um senso comum. Quem vai para outras regiões sofre desse estereótipo, desse rótulo, desse preconceito. Queria que me provasse. Eu queria que me provasse que quem é do interior é inferior do que quem é da capital. Eu queria que me provasse. Mas há um rótulo, há um preconceito e há um senso comum por trás disso. Em resumo, o senso comum é uma visão ineficiente de mundo. Tá? Gente. E aí eu abro espaço agora para os seus questionamentos, porque a gente já está chegando às 3h30, a gente tem que concluir até 3h35.
Bruno está perguntando. Tragam agora suas perguntas ou comentários também, o que acharam da aula, o que pode melhorar, enfim, impressões que tiveram sobre a aula. Enfim, Bruno está dizendo assim: se eu aprendo algum conteúdo na escola rapidamente, sem dúvidas eu estou no senso comum, professor. Não nesse sentido, sabe, Bruno? Não. Por que eu vou dizer que não? Porque na escola você vai dialogar com ciências. Geralmente você vai ter mais acesso ao senso comum aonde? Na sua casa, na sua rua, na sua cidade, nesses espaços, nas redes sociais, por exemplo, né? Você vai ter mais acesso nesse sentido. Aí é onde circula mais. A escola não é espaço de fomento de senso comum. Pelo contrário, a escola vai fomentar a atitude científica. Como é que tu deve se comportar e agir para entender matemática? Vai seguir a metodologia científica da matemática, da geografia, da física, da biologia, da história e assim por diante. Lá não é o espaço do senso comum. Tá? Tudo que o senso comum dispensa faz parte de quê? Eu não diria assim, Bruno, que ele dispensa, sabe? Ele aglutina, né? Ele vai... É tipo uma fofoca. Às vezes a fofoca evolui para o senso comum, porque aí você cria uma imagem, uma caricatura de uma pessoa que não é a dela. Não é uma imprecisão, não é um estereótipo, não é um rótulo, não foi uma categoria que você criou rápida sobre algo. Vamos dar um exemplo? Falando de mim agora, muita gente, quando vem estudar comigo, diz que fizeram o maior medo da minha pessoa. Muita gente já me relatou isso, principalmente os estudantes do primeiro, quando chega para estudar comigo lá no Cocinense. Professor, fizeram uma caricatura do senhor, cuidado com o Chico, cuidado com o Chico, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É um senso comum. É um senso comum. Eu tenho relação boa com a maioria dos estudantes que eu já tive contato, eu tenho uma relação excelente. A maioria, né? A maioria. Sempre tem aquelas pessoas que fogem à regra, né? Olha que pergunta também interessante. Também interessante é aquele Pedro Lucas. Pessoas dogmáticas são perigosas e demais. Demais. Outro dia eu escutei de um conhecido que é policial civil, ele dizendo a mim que não existia a Covid. O que foi que eu fiz? Mudei de assunto. Vale a pena avançar num diálogo desse? Um policial civil dizendo a mim, colega meu, dizendo que isso aí era tudo conversa, isso aí é tudo coisa inventada pela China. Eu, quando escutei aquilo, eu disse, olha, vamos falar de outro. Aí eu já mudei de assunto. Né? São perigosas. Pessoas dogmáticas são perigosas, porque às vezes elas ficam no erro. Por exemplo, você não vê muito marido matando a esposa? Pessoas dogmáticas. Porque acha que só ele que está certo na relação. E aí acha pouco, vai para a violência física. Não é? E aí, às vezes, começa desde o namoro. E isso é uma forma, né, de dogmatismo. Gildardo está perguntando aqui, pode-se afirmar que o senso comum é nossa primeira experiência com conhecer? Também, viu? Também uma boa pergunta, um bom questionamento aqui para a gente pensar. Exatamente, Gildardo. Só que aí tem a diferença. A atitude filosófica e a atitude científica vai fazer com que você ponha no lugar o que é senso comum, ponha no lugar o que é uma atitude racional. Porque a atitude racional tanto serve para a filosofia, como serve também para a ciência. Tá? Então, a atitude racional é o que separa e põe no seu lugar. Senso comum, dogmatismo, conhecimento racional. É o que faz a separação.
Todas as pessoas têm senso comum, sim, Raiz. Muita gente já morreu. Eu mesmo morria de medo de um gato preto passar na minha frente, correndo. Né? Eu mesmo morria de medo antes, né? Quando eu era cristão, na noite de Aleluia, falava-se que o padre tinha que encontrar um pingo de sangue na Bíblia, senão o mundo acabava, seria o apocalipse. Nossa, aquilo, a gente ficava tudo com medo, porque apagavam-se as luzes, uma parte. Não é assim o ritual, né? Não acontece assim. Mas era assim que nos foi dito. A narrativa criada pelo senso comum para a gente foi essa. Para nos amedrontar. Nós ficamos com medo de padre, acha esse pingo aí para não acabar o mundo. Mas aí é só para vocês entenderem, né? O velho do saco. Nossos pais criaram para a gente não ir para a rua, não sai nem que o velho do saco está na rua, já para a gente não criar. Cria um medo para a gente ficar em casa. Né, para a gente nos controlar. Aí tem uma pergunta de Cauã aqui. O senso comum é um tipo, uma venda para os olhos da humanidade, certo? Também. Porque, vamos dar um exemplo de senso comum, que você já tem uma experiência vasta, o mito da caverna de Platão. O mito de caverna de Platão é fantástico. Eu dei agora outro assunto para o primeiro ano e usei o mito da caverna. Porque, olha ali, o cara sai, contempla a realidade, vai mostrar que eles estão vendo projeções que são sensos comuns, e mesmo assim eles não querem sair e deixar de acreditar naquilo. E é um exemplo. É um exemplo. Tem gente que está caminhando para o lado errado e não quer sair. Tem aqueles que saem ainda a tempo. Tem aqueles que vão levar um tempo mais, que aí tem que encontrar o gatilho que desenvolva naquela pessoa a visualização do que é a realidade. Pessoal, 3h36, a gente está chegando ao fim. Eu vou parar a gravação a partir de agora, tá? Eu espero que tenham gostado. Hoje foi o foco hoje era mais a gente ver sobre o que era o senso comum, para na próxima aula a gente vai ver o método científico e a atitude científica. Tá certo, pessoal? Então, Caio está fazendo até aqui um comentário. Chico, e se o mito da caverna, se tiver uma aula de que o mito da caverna é planeta errado? Eu acho que Platão ele foi profético demais, ele foi um Nostradamus da vida, porque o mito da caverna dele se encaixa em tantas parcelas de nossa realidade que é até difícil enumerar. Mas é uma coisa fantástica. Quando você for, você encaixa o mito da caverna de Platão. E não deixa de ser atual. Tá? Então, pessoal, obrigado pela presença a todos e a todas. Boa tarde, né? E daqui a pouco vocês têm mais uma aula, se eu não me engano, né? Vou parar aqui a gravação. Boa tarde, boas aulas, boa semana. E nos encontramos agora sempre nesse horário, tá? Semanalmente.